Olá. Olá, Marília, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, e você? Tudo jóia também, Marília. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas estarem entrando, tá? Sim, sim, tudo bem. Agora 17 horas. A Vanessa está entrando. Boa tarde, Vanessa. Uhum, que bom. Leide está entrando. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Agradecemos a participação de vocês. Tá me ouvindo bem, Marília? Sim, você Ah, me ouve bem? Ah, então, tá tá bom ótimo. também. Professor Ernesto, da UEG, boa tarde. Coisa boa. Boa tarde, Vera, Felipe. Tem alguns alunos do professor Ernesto que vão estar participando da live hoje. Ah, Ah, bacana. boa tarde, Aninha. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, Edmar. Bom, a gente está com 11 participantes, eu acho que daqui a pouco vai começar a entrar, né, aos poucos, mas para a gente não perder o tempo, né, porque aqui no Instagram deu os 60 minutos, eles acabam cai a conexão, Corta, né? exatamente. Então, vamos aproveitar o nosso tempo, né? Conforme o pessoal vai entrando. Marília, primeiramente, é um prazer ter você aqui conosco, né? Na nossa série de lives do Connect Lab. Eu e a professora Ana Paula agradecemos muito a sua presença. É muito importante para a gente ter você aqui nessa conversa hoje à tarde com a gente. A Marília, ela atualmente ela é diretora do CIAR, né, do Centro de Aprendizagem e Rede da UFG, tem muita experiência com educação à distância, né, então a gente acha que não tem nome melhor para estar conversando com a gente sobre esse tema, né, o ensino Obrigada. remoto e a universidade, diferenças e aproximações com a educação à distância. Marília, eu vou pedir agora para você se apresentar um pouquinho, falar do seu trabalho no Sim, CIAR, sua experiência com a EAD. Aí depois a gente faz uma série de perguntas, ver se o pessoal que está certo. participando também tem algumas perguntas para estar fazendo. Tá bom? Tá, ok. Fica à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, né? Muito bom, fico bastante honrada. Antes de falar da experiência no CIAR, né, eu vou falar da minha experiência com a EAD, né, que você colocou aí, que é anterior à minha entrada no CIAR, né, então a esse trabalho que nós realizamos lá. A minha primeira experiência com ensino à distância foi como professora conteudista em um projeto do Ministério do Esporte, né, que do programa Segundo Tempo. Algumas pessoas devem lembrar. Então, em 2005, eu submeti um texto, né, sobre pedagogia da ginástica a uma comissão de especialistas do MEC, né? Foi a primeira experiência, assim, e esse texto foi aprovado, né, para ser publicado no material da formação continuada, né, dos professores que atuavam no programa Segundo Tempo. E aí foi uma experiência muito interessante, né? Porque até aquele momento eu não tinha noção, né, de como seria esse trabalho. Então foi um exercício interessante para adequar esse meu texto, né? Porque no primeiro momento eu estava preocupada somente com o conteúdo, né, a ser trabalhado. Mas ali eu fui descobrindo, né, que existe uma linguagem diferenciada, né, na mediação dos conhecimentos por meio do ensino à distância, e eu aprendi muito nesse processo, no diálogo, né, com os responsáveis pela arquitetura, né, formatação desse material para ser aplicado no programa. Então, foi uma experiência bastante interessante, assim, que já
me surpreendeu, né, inicialmente, em relação a essa linguagem, a forma de trabalhar com esse conhecimento, né, a definição do que é essencial, porque nós professores, além do essencial, nós costumamos, né, a ir um pouquinho além. Então, foi a primeira experiência, em 2005. Em 2007, juntamente com outros colegas aí da FEFD, FEF na época, né? Eu fui convidada para atuar no curso de licenciatura em Educação Física da UNB, também com a disciplina de metodologia do ensino da ginástica, inicialmente como professora conteudista, então eu elaborei o material, esse curso fazia parte do programa Pró-Licenciatura, após a elaboração desse material, também fui convidada para atuar como professora formadora. Só que lá, nessa experiência com a UNB, eu fiquei quase que um semestre inteiro fazendo cursos de formação em AD, né? Tanto para elaborar o material, como para atuar como formadora. Então, foi ali que eu comecei, né, a aprofundar mais na formação para atuar com educação à distância. Fiz vários cursos, não só cursos que o Moodle era a plataforma utilizada, né, pela UNB também, não só na formação para trabalhar no Moodle, mas também para entender essa concepção, essa diferença, né, dessa modalidade. E foi uma experiência muito rica, né? Porque além de conteudista e formadora, eu acabei sendo lançada também para um outro trabalho que é o de tutor, porque como formadora, uma disciplina que era ofertada em vários polos, então em alguns momentos eu perdi tutores, né, no meio do caminho, acho que as pessoas também tiveram dificuldade, né, nessa atuação, e como é tudo muito dinâmico na educação à distância, aí eu tive que entrar naquelas turmas e atuar como tutora também, o que foi uma experiência interessante. Então, já fui conteudista, formadora, tutora, e aí, posteriormente, em 2007, juntamente com um grupo, né, de professores aí da Faculdade de Educação Física e Dança, nós começamos a fazer a discussão para a apresentação de uma proposta de curso de licenciatura em Educação Física nessa modalidade, que seria submetido ao programa Universidade Aberta do Brasil. Então, eu participei das discussões, da elaboração do projeto do curso, né? E no final da elaboração desse projeto, o curso, a proposta foi submetida ao conselho diretor e só lá na segunda vez que foi aprovado, que a gente já tinha pensado em entrar antes, mas no momento inicial, né, o grupo ficou receoso, mas aí esse projeto foi aprovado e o grupo, né, me indicou como coordenadora do curso. Então, eu tive essa possibilidade também, essa oportunidade de atuar como coordenadora do curso de licenciatura em Educação Física à Distância. E nesse curso eu também atuei como professora conteudista e também como professora formadora. Depois que eu me afastei do curso, aí eu fui convidada pela pró-reitora de graduação e pelo diretor do CIAR na época, né, em 2012, para assumir o cargo da vice-direção no CIAR. E desde então eu estou no CIAR. Em 2016 eu assumi a direção e estou até hoje. E é um trabalho desafiador, né? Mas muito gratificante também. A equipe do CIAR, o CIAR foi criado em 2007 para dar apoio e implementar cursos à distância na Universidade Federal de Goiás e também dar esse apoio, implementar propostas, né, atividades acadêmicas de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, que fossem integradas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Embora desde 2000 a universidade já tenha uma série de experiências com educação à distância, em 2000 inclusive foi criado o FG Virtual,
que era um GT vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, que tratava, né, de uma série de propostas, mas com o interesse, né, em ofertar também cursos de graduação e a entrada no programa Universidade Aberta do Brasil, houve a necessidade da criação de um núcleo de educação à distância que pudesse, né, dar um suporte a esses cursos, assim como também fazer as articulações com os órgãos de fomento, né, a esses cursos à distância. Então, eu tenho assim, a honra, né, de trabalhar com uma equipe muito competente, muito atuante, né, que aceita os desafios, né, e a nossa equipe, além da equipe administrativa, financeira, de secretaria, nós temos uma equipe de suporte tecnológico, né, que vem dando toda a sustentação a essas propostas, aos projetos que são desenvolvidos no CEAR por meio das tecnologias. Também faz a gestão das webconferências, que nós temos uma sala de webconferência na universidade, que é bastante utilizada. Nós temos uma equipe pedagógica, né, que se responsabiliza pela formação em AD, pelas oficinas Moodle, pelos processos seletivos de tutores, né, que tem feito um trabalho muito bacana, que atualmente é coordenado pela professora Janice Lopes, e a equipe de suporte tecnológico que eu mencionei, pelo Hamilton Rogério, né, e uma equipe de produção de materiais também que tem uma atuação fantástica, coordenada pela Ana Bandeira. Nós, inclusive, temos um acervo de materiais que lançamos esse acervo em 2019, que está aí disponível, né? Público para que as pessoas possam acessar todo o material que foi produzido, muito bacana, não só as primeiras publicações que eram impressas, né, que são em PDFs, mas como e-books, videoaulas, né, objetos de aprendizagem, inclusive, né, tem material produzido por você. Então, é um trabalho integrado dessas equipes que dá um suporte importante, né, aos nossos cursos à distância e também às demais atividades acadêmicas que são mediadas por tecnologias, né? Esse é o papel do CIAR. Entendi. Marília, aproveitando assim a sua experiência, né, com a educação à distância, e nesse momento que a gente está vivendo, né, os professores agora são obrigados a estar desenvolvendo aulas com seus alunos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente tentar diferenciar e aproximar a educação à distância e a educação remota, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os princípios mais importantes da educação à distância, né, para uma boa educação à distância? Bom, um dos princípios básicos, né, é o da democratização, porque a educação à distância, né, ela possibilita, né, que levemos, né, um ensino superior público de qualidade a rincões que não eram alcançados, né, por outras instituições, né? Então, ela nos dá essa possibilidade de chegar a esses lugares distantes. Aqui no estado de Goiás mesmo, atuamos em municípios de diferentes regiões. O outro, com essa democratização, né, vem um outro princípio importante, que é o da inclusão, né, que possibilita, indo a esses lugares, dar acesso, né, ao conhecimento, ao ensino superior, a pessoas que já tinham até perdido a esperança, né, de alcançarem o ensino superior, por estarem em locais distantes, né, dos grandes centros de formação, já terem uma vida organizada nesses lugares, dificultando, né, a ida, né, para esses locais onde tem essas grandes instituições. Grande parte são trabalhadores com famílias constituídas, muitos já tinham concluído o ensino médio e imaginavam que não poderiam. Então, a educação à distância deu oportunidade a essas pessoas e, com isso, também, né, o princípio da equidade, dando essas possibilidades, né, igualitárias para que essas pessoas tenham acesso, né, a esse conhecimento. E essa questão da acessibilidade, né, que envolve também a contextualização, a diversificação, né, gerando, porque
para atuarmos na educação à distância, nós temos que criar, né, não só os espaços, ambientes e atividades, mas também materiais que permitam diversas formas de aprendizagem. Então, nós temos que olhar para esse público-alvo que nós estamos alcançando, que tem as suas particularidades, para que a gente possa aproximar, né, e levar esse conhecimento. Um outro princípio importante é esse da colaboração, do trabalho, da interatividade, né, da prática dialógica, do compartilhamento de saberes. Então, esse trabalho colaborativo ele é fundamental na educação à distância. E a autonomia, principalmente em relação aos alunos, né, para administrar o seu tempo, né, e relacionado a isso, tá, a flexibilidade, que é outro princípio importante, porque a educação à distância também ela permite essa flexibilidade de tempo, de espaço, né, que envolve essa administração do tempo, mas que também permite mudanças durante o processo, né? Então, embora existam atividades síncronas, mas tem uma série de atividades assíncronas que o aluno pode, né, realizá-las fora do seu horário de trabalho, ou seja, adequá-las. Mas aí aquele princípio da autonomia é fundamental também, para que ele não se perca nesse processo. Porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né, a educação à distância, ela exige um envolvimento muito grande, um rigor em relação aos estudos, à realização das atividades, né? Então, essa construção da autonomia, né, ela é bastante importante, né? São princípios, assim, fundamentais. E, assim, os procedimentos que envolvem a organização de um curso à distância, desde a produção de material, a videoaula, a plataforma, a rede de tutores. Sim, toda essa organização, olha, para a criação de um curso de graduação, pós-graduação à distância, a instituição tem que estar credenciada, né? Há um processo de avaliação do MEC por meio das séries, né? Para ver as condições da universidade, né? Da instituição para ofertar esse curso, então ela tem que estar credenciada. Nós passamos por um processo de recredenciamento recentemente, fomos muito bem avaliados, né? E tem os trâmites institucionais. Os cursos, eles, na nossa instituição, embora tenha modelos diferentes em outras instituições, na UFG, os cursos de graduação, pós-graduação e muitos de extensão, eles nascem nas unidades acadêmicas, são propostas das unidades acadêmicas que aprovam a criação de um curso nessa modalidade, que embora tenha algumas características comuns com os cursos presenciais, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né, onde aproxima e as especificidades, e a criação do curso nessa modalidade aprova o projeto pedagógico e a equipe, né, que vai atuar nesses cursos. Após essa aprovação na unidade acadêmica, o processo segue para a pró-reitoria correspondente ao nível do curso e dali para a Câmara correspondente também. Ou seja, ele segue os mesmos trâmites dos cursos presenciais para que sejam aprovados e depende desse credenciamento institucional. Com isso, né, o CIAR, que é esse núcleo, né, núcleo de AD responsável por dar suporte e apoio a esses cursos, trabalha em conjunto, é um trabalho colaborativo entre as unidades acadêmicas e o CIAR, na elaboração de materiais, né, para esses cursos, porque existe uma linguagem, né, como eu mencionei, a linguagem é diferente, né, a arquitetura do curso é diferenciada. Então, na elaboração de materiais, que é feito de forma colaborativa, integrada, entre a equipe multidisciplinar do CIAR com
os professores, né? Porque a palavra final vem lá do curso, se está de acordo ou não. A nossa equipe sugere ferramentas, sugere uma série de recursos, né? Que é uma equipe especializada para que aquele conhecimento que foi proposto, construído pelo professor, ele seja colocado ali naquele objeto de aprendizagem, naquele material, né, que vai ser produzido e que cumpra o seu objetivo nesse processo de ensino-aprendizagem. E também, paralelo a isso, vamos dando a formação em AD para professores, tutores, né, equipe de suporte administrativo, do curso, que tem que ter também uma gestão, né, dos meios tecnológicos dentro do curso. Então, são trabalhos que são feitos, né, paralelamente para que esse curso chegue com qualidade, né? E essa formação é extremamente importante. E aí entra aquela questão da diferença, né, do ensino presencial com a educação à distância. E aqui nós estamos falando da educação à distância enquanto modalidade, tá? Uma modalidade tão importante como a modalidade presencial. Isso já estava colocado lá na LDB 93, 94 e 96, na educação à distância como modalidade. Houve toda uma regulamentação. Atualmente, é o decreto 9.057, que é o marco regulatório da educação à distância, mas, ou seja, existem, né, várias condições, regulamentações para que o curso possa ser ofertado. Então, tem similaridades, né, em relação a esses trâmites de aprovação, às exigências de um projeto, né, de uma proposta, toda uma organização do trabalho pedagógico, da qualificação, né, dos professores, mas a educação à distância também tem algumas particularidades, como não se trata, por exemplo, de reproduzir a minha aula presencial, né, da forma que eu trabalho ali na sala de aula, frente a frente com o meu aluno, por meio de um aparato tecnológico, né? Vai muito além disso, né? Eu até posso fazer, né, em alguns momentos, né, algumas atividades, algumas videoaulas, né? Com esse tipo de transmissão. Mas a lógica não é bem essa, né? Nós teremos um ambiente, né, de aprendizagem e a gestão do nosso ambiente virtual de aprendizagem institucional também é feita pelo CIAR, pela equipe pedagógica, né? A nossa plataforma institucional, além da sala virtual que tem lá no CIGA, que também pode ser utilizada para algumas atividades acadêmicas, até mesmo, né, principalmente as presenciais, nós temos o Moodle, né, que é o Moodle IP, que é a plataforma, né, institucional para os cursos à distância da universidade. Então, além de trabalharmos na formação com conhecimento técnico das ferramentas dessa plataforma, é preciso compreender também a concepção de educação à distância, suas especificidades, e nas formações nós tratamos isso com os professores, porque a interação professor-aluno, ela se dá de um modo diferenciado, né? Professores e alunos estão em lugares separados, né? Há uma necessidade, né, de um estímulo, de um envolvimento muito grande nessa relação, e é diferente de estar lá na sala de aula falando para todo o grupo. Então, esse é um aspecto que diferencia bastante. Os lugares, né? A sala física já não existe, a não ser em momentos presenciais, que os nossos cursos eles têm alguns encontros presenciais, que são realizados nos polos, e alguns na própria sede, né, no campus da universidade. Mas a maioria, né, das atividades, né, são atividades online, por meio dessa plataforma, né, com todo esse material. Então, todos esses procedimentos, né,
de interação professor-aluno, de mediação do conhecimento por meio das tecnologias, ele é diferenciado na educação à distância, o que exige, né, essa compreensão e essa diferenciação. Então, é algo que a gente gosta muito de deixar marcado, né, que não se trata de reproduzir o que é feito em sala de aula por meio de tecnologias. Existe uma lógica diferenciada, né? Então, para ficar claro, a educação à distância no feminino, né, como modalidade, tem semelhanças, mas tem especificidades também nesse processo, né? E envolve, olha, só para você ter noção, para a gente formatar, né, construir uma única disciplina, para além do professor, né, estão envolvidos vários outros profissionais, ou seja, há uma equipe multidisciplinar para construir aquele formato final da disciplina, né, que será ali tratado com os alunos, assim como há também uma equipe de sustentação, né, para essa mediação que é muito grande. Então, é um processo bem diferente, além da infraestrutura, né, tecnológica, né, dos recursos que são utilizados, os materiais que são produzidos, a linguagem, né, que é diferenciada. É algo que temos que ter muito cuidado na educação à distância, é em buscar no conhecimento aquilo que é essencial. E há uma linha tênue, né? Muitas vezes, quando a gente vai definir o que é essencial, assim, a gente às vezes corre o risco de banalizar algumas coisas. Não se trata disso. É essa capacidade mesmo de identificar o conhecimento essencial para ser tratado numa linguagem acessível, né? Até considerando esse público que a gente alcança, para aí sim conseguirmos puxar o aluno, né, para um patamar superior, mas indo até ele, mesmo que seja em espaços diferenciados, mas puxando, trazendo ele, né, para essa discussão que né, o trato com esse conhecimento, ele é dialógico. Então, o processo é esse. E em se tratando, né, de cursos que são fomentados, né, pela CAPES, CECADI, SEB, né, como são os nossos cursos de graduação que estão em andamento atualmente, nós no CIAR também fazemos, né, a articulação com esses órgãos de fomento desses cursos e representamos a universidade junto à CAPES, CECADI, SEB, quando tínhamos cursos, né, com eles. Atualmente nós temos cursos articulados com a CAPES. Não temos ainda cursos de graduação próprios da universidade. Quando eu falo próprios, né, porque os da UAB também são, a proposta pedagógica, a responsabilidade pedagógica é toda nossa da UFG. Eu digo assim, cursos que são totalmente gestados, né, e são totalmente realizados, executados pela própria instituição. Por quê? Porque na nossa matriz orçamentária, né, do governo, isso é nacional, não é um problema da UFG, né, não há previsão de recursos para a educação à distância, ou seja, não há um estímulo para a criação desses cursos, e não havendo essa previsão dificulta, né, algumas iniciativas, considerando, né, toda a complexidade de um curso de graduação. Mas já temos alguns cursos de pós-graduação que são da própria instituição, criados e executados, realizados pela UFG. Ou seja, desde a sua criação, né, e também da organização, da preparação e execução, há toda uma complexidade e uma equipe multidisciplinar envolvida para a realização desses cursos. E aí eu não sei se eu já passo para essas atividades remotas, para colocar essa diferenciação. Vou aproveitar aqui que o professor Ernesto ele já fez uma pergunta, né, que a gente já ia estar tocando nesse assunto, que é em relação às aulas remotas, né? Como que você pode aproximar, né? Quais são as aproximações com a educação à distância? E quais as diferenças que você coloca entre a educação à distância e as aulas remotas? Bom, eu já falei dessa complexidade da educação à distância, né, enquanto modalidade. Mas
Uma outra aspecto, né, que tem na educação à distância, no trato com o conhecimento, é que a maioria, né, há uma predominância, né, da mediação feita por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação. Né? Isso nos cursos à distância, mesmo como nos nós tendo encontros presenciais, o que predomina, né, são essas atividades online. Mas elas também podem estar presentes, já podiam, né, nos cursos presenciais. Desde 2004, né, já, a legislação já dava a possibilidade do uso de carga horária à distância em cursos presenciais, né, era até 20%. Então, já havia essa possibilidade. Depois, em 2016, houve uma alteração, né, nessa portaria, ampliando, inclusive, essa possibilidade. Poderia chegar até 40%, né, respeitada as condições. E, atualmente, em 2019, saiu uma nova portaria, os cursos, com exceção do curso de medicina, todos os cursos, os demais cursos presenciais, podem ofertar até 40% da sua carga horária com aulas à distância. E esse 40% não quer dizer que cada disciplina vai dar só 40%, não. É 40% da carga horária do curso. Então, aquele curso pode ter uma disciplina totalmente à distância, desde que as avaliações, as atividades de laboratório sejam presenciais, né? Tem lá também as condições. Pode ter outra que tem 60%, uma 80%, uma 20%, enfim. É 40% da carga horária do curso, mas podendo, né, ter medidas diferentes. Nós já temos o curso de artes visuais presencial, ele já tem 4 disciplinas totalmente à distância no seu projeto pedagógico, já para esse, já estaria, né, em andamento agora. Então, já existia essa possibilidade. E, como eu te disse, nós já trabalhávamos também dando suporte a outras atividades acadêmicas dentro da universidade, para o uso, né, das tecnologias digitais na mediação dos conhecimentos. Mas poucos professores, pesquisadores recorriam ao nosso trabalho, que até então predominava dando suporte, né, aos cursos à distância. E, assim, nós sempre fizemos um esforço muito grande, né, para mostrar para as pessoas as possibilidades, né, do ensino à distância. Mas até tem uma pergunta que foi colocada aí, né, pela Vanessa, né? Nós sempre, Vanessa, lidamos, né, com muita resistência, até mesmo dentro da universidade, à modalidade à distância, muita desconfiança, né? Isso sempre fez parte, e há muito, não só nós, mas isso é uma luta nacional, né? Tentamos mostrar as possibilidades do ensino à distância, inclusive de um ensino de qualidade. E olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Os nossos cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás, eles são muito bem avaliados. E a avaliação feita pelo MEC, ela é bastante rigorosa. E nós temos, os nossos cursos têm conceito 4 e 5. Nós temos cursos à distância que tem nota 5, né, que é uma nota maior do que o seu correspondente presencial. Só para você ter noção. Frequentemente recebemos, né, notícias de alunos egressos dos nossos cursos à distância que são muito bem classificados, né, em concursos públicos, e também processos seletivos de mestrado e doutorado. Então, nem se trata só dessa avaliação que é feita pelo MEC, mas dos resultados que estamos tendo. Mas existe, sim, essa resistência, e se não fosse isso, acho que a gente já poderia ter avançado muito mais no uso dessas tecnologias digitais, no ensino remoto, nas atividades acadêmicas, né? Que são diferentes desses cursos à distância, que tem todo um procedimento, uma regulamentação, toda uma complexidade, né?
mas sempre existiu e a gente estava sempre tentando puxar as pessoas para conhecerem. Mas muitas pessoas julgam a educação à distância por exemplos externos, principalmente de grandes grupos privados que ofertam educação à distância em massa, sem as mesmas preocupações que nós temos, né? O compromisso social é diferenciado. Embora instituições privadas, muitas também ofertem cursos com qualidade, na modalidade à distância. Não quero aqui jogar todo mundo no mesmo balaio, mas sabemos que a grande maioria está preocupada com certificação em massa mesmo, aumentar os lucros, né, diminuindo o número de contratados. Um exemplo disso. Nos nossos cursos à distância, a relação professor-aluno, nos cursos de graduação é um tutor a cada 18 alunos e nos de pós-graduação, um a cada 25. O que a gente tem visto aí na rede privada é um tutor para cada 800 alunos, 1.000 alunos. Ou seja, esse princípio que nós colocamos antes, né, da interação, do trabalho colaborativo, né, dessa comunicação dialógica, desse compartilhamento de saberes entre os atores desse processo, eu creio que não existe com essa relação. E aí tem outros fatores. Mas o que eu acho que essas pessoas que têm essa desconfiança, essa resistência, deveriam refletir um pouquinho sobre o lugar em que estamos, né? A universidade pública tem um compromisso social que é indiscutível, uma responsabilidade, um rigor muito grande em relação às suas ofertas. E nós confiamos na competência instalada nas nossas universidades públicas. Então, não podemos julgar, né, que numa instituição pública como a nossa, nós iríamos ofertar cursos nos modelos, né, que são colocados externamente, que não têm, né, por instituições que não têm o mesmo compromisso que nós temos. Então, há, sim, essa resistência. Só que agora, né, nesse momento emergencial que nós estamos vivenciando, né, todos os olhares direcionaram, né, para a educação à distância e para o ensino mediado por tecnologias. E a diferença, né, que a gente estava falando é porque essas atividades que estão sendo propostas agora, né, de ensino remoto, né, ou atividades acadêmicas mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação, que é o que nós estamos preferindo falar, e te explico já por quê. Não tem assim, uma grande diferença no ensino remoto com essas, mas para não gerar, né, equívocos na interpretação do que seja. É diferente. Essas atividades estão sendo, né, propostas para esse momento. Então, não se trata de substituir o ensino, a educação presencial, os cursos presenciais, por cursos à distância, até porque nem do ponto de vista legal isso seria possível, né? Eu já mencionei todo esse processo, né, de criação e aprovação desses cursos. Mas, Florence, nós não podemos, né, esquecer também esse nosso compromisso de garantir, né, o ensino, né, esse direito à educação que os nossos alunos têm. E nós estamos num momento, acho que ninguém imaginava, né, que a gente fosse vivenciar isso. Acho até que se tivesse imaginado, as pessoas teriam se envolvido mais com essa tecnologia há mais tempo, e isso que estariam mais preparadas agora. Mas para esse momento, tudo indica, né, que nós teremos sim que recorrer ao uso, né, dessas tecnologias digitais de informação e comunicação para recuperarmos esse vínculo com os nossos alunos e garantirmos esse direito à educação. Obviamente, não teremos como trabalhar com todas as disciplinas, com toda a grade, assim, imediatamente, por meio das tecnologias. Entendemos também que, para algumas disciplinas,
esse modelo de ensino à distância não é o mais adequado, porque ela tem uma natureza diferente, que exige essa interação próxima, né? A utilização de uma série de recursos que são característicos do ensino presencial. Mas, até confiando nessa competência instalada na universidade, nós temos que parar para pensar em inovações pedagógicas, nesse compromisso que nós temos, né? E rapidamente já buscarmos, né, algumas saídas. E tudo que indica que a saída mais adequada para esse momento em que temos que ficar em distanciamento social, para garantir a saúde, né, a segurança de professores e alunos, é essa. É com o uso, né, dessas tecnologias. Então, nós estamos nos preparando para isso, né, porque as demandas agora são crescentes, né, muitas pessoas já estão despertando, né, para a necessidade disso, e até alguns desses que eram mais resistentes já estão, opa, peraí, não, né, a gente não tem noção de até onde essa situação irá, né, que exigindo. E mesmo quando começarmos a voltar para o novo normal, que não será mais a mesma coisa, acho que é um marco, né? Essa pandemia está sendo um marco para muitas mudanças. Já mudamos nessas nossas relações de trabalho, né? O nosso trabalho remoto está diferente, estamos aprendendo, né? Até para isso estamos aprendendo muito, né? Com o uso das tecnologias e vendo que é possível, né? Manter o diálogo, manter o trabalho. Mas, olha só, nós temos 20 anos de experiência na Universidade Federal de Goiás com a educação à distância, se considerarmos aquelas primeiras iniciativas lá de 2000, ainda com o UFG virtual. E desde 2006 já ofertamos cursos de graduação, né? Então, a universidade já vem discutindo, se preparando, né? Buscando a estrutura. Obviamente que para esse momento, onde as demandas cresceram muito, né? E a tendência é que cresçam cada vez mais, nós temos que ter uma série de cuidados também, né? Nós, na universidade, estamos, assim, preocupados, né, em garantir a isonomia, né, de direitos dos alunos para terem acesso, né? E não é só acesso à tecnologia, né, mas essa nova forma, né, de relacionar na mediação pedagógica. Então, assim, as propostas não estão surgindo desconsiderando o nosso contexto, não, muito pelo contrário, desde o início, né? Então, está sendo feito um diagnóstico das condições reais, né, de professores, alunos, da nossa estrutura de suporte tecnológico, para que a gente progressivamente vá garantindo, né, aos alunos o direito, né, a continuarem na sua formação, que não vai ser mais, né, da mesma forma, mas estamos trabalhando muito nisso. E mesmo quando começarmos a voltar, né, com aulas presenciais, também não vai ser como era antes. Teremos que respeitar distanciamento, enfim, todas essas medidas, né, que são exigidas, né, para garantir a nossa saúde, a nossa segurança, elas terão que ser mantidas. E nós não temos um espaço físico que permita, né, promover todo esse distanciamento para todo mundo de uma vez. Então, de qualquer forma, o ensino híbrido já está aí a caminho, né? Teremos que recorrer, né, também ao ensino mediado por tecnologias, né? E aí eu aproveito até para falar por que eu não estou falando aqui remoto o tempo todo, porque as atividades acadêmicas mediadas por tecnologias e o ensino remoto são formatos de ensino à distância, não que estão presentes lá na educação à distância, mas podem estar no presencial. A gente só não quer que as pessoas confundam, achar que agora nós vamos trabalhar com a modalidade à distância, não é isso. Nós estamos propondo o ensino à distância para aquelas disciplinas, aqueles conhecimentos que forem possíveis para esse momento, e isso a partir da decisão da unidade acadêmica também, tá? Do colegiado. Isso
e só não estamos. Tem algumas razões para a gente não estar falando aqui ensino remoto, embora lá não, mas que é a mesma coisa. É porque há uma predominância no estado de Goiás, assim, as instituições, seja do ensino básico ou superiores, que estão utilizando o ensino remoto, têm feito isso de uma forma síncrona, né? Os professores estão lá nas suas casas e todos os alunos, no mesmo horário que tinha as aulas antes, fazendo aquela atividade diretamente, poucas atividades são assíncronas. Então, é só para não confundir isso. Embora o ensino remoto também tem espaço, né, para atividades assíncronas, mas predominantemente tem sido utilizado essas atividades, né, no mesmo horário das aulas, com a mesma carga, o que a gente acha que é um problema, porque você ficar uma manhã inteira, uma tarde inteira numa atividade assim, mediada por tecnologias, né, tem uma série de problemas que, né, podem ser tratados depois. E estamos utilizando também mais o termo atividades acadêmicas mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação, que ela aparece assim lá na resolução de criação do CIAR, né, dá suporte a essas atividades, na legislação aparece dessa forma, né, em muitos documentos não aparece o digitais, porque também essa você sabe disso, né, é mais recente, né, que foi inserido para a gente diferenciar, porque tecnologias existem várias, né, até fora, mas o que a gente está tratando agora é dessas digitais para possibilitar, né, essa mediação. Então, a diferença está aí. Não estamos propondo transformar, né, a modalidade presencial em modalidade à distância, né, que elas têm particularidades e tem toda uma questão legal. Mas, diante, né, dessa situação emergencial, nós acreditamos, né, até pela experiência que temos, por tudo que já foi feito, que é sim possível, né, levar um ensino de qualidade, né, para os nossos alunos por meio das tecnologias. E para isso, né, as nossas equipes, né, nós tivemos que reformular o nosso plano de trabalho de 2020, que já envolvia formações, porque a gente faz, né, rotineiramente para os nossos professores, né, principalmente dos cursos à distância, mas assim, um modelo que é mais amplo, que a gente aprofunda mais nas discussões, né, sobre educação à distância, sobre as ferramentas tecnológicas, digitais que são utilizadas, mas para esse momento emergencial, nós formatamos cursos que são mais curtos, pegando ali o essencial para resolver essa questão imediata agora, e organizamos esses cursos em módulos, 1, 2, estamos com 3 módulos abertos. No primeiro módulo, inclusive, está aberto para alunos também, que é para conhecer essa nossa plataforma, né? As suas ferramentas, as suas possibilidades. Depois, o 2 e o 3, esses 2 módulos estão abertos para professores e servidores técnico-administrativos, que vai aprofundando, que já entra a edição das salas, né? Uma série, há uma complexidade maior, e queria ressaltar que também trata não só do conhecimento técnico da ferramenta, mas qual é o trato pedagógico que eu posso dar a essas ferramentas na mediação dos conhecimentos, que envolve essa concepção, essa compreensão do que é o ensino à distância e suas particularidades. Marília, a gente está cheio de perguntas aqui, né? Eu vou tentar organizar algumas aqui para ver se você responde, né? A professora Cecília estava perguntando a respeito da carga horária. Como que... deixa eu achar a pergunta dela aqui. Como dar o cumprimento da carga horária das disciplinas usando as tecnologias, né, no trabalho remoto. Também estou perguntando como fazer a avaliação, né, no ensino remoto, né, como avaliar esse período emergencial. Né, e aproveitar aqui que você é da área, a gente tem 12 minutos, né, eu estou perguntando como trabalhar com a educação física nesse momento, né, também do ensino remoto, desse distanciamento social.
Uhum. Bom, vamos ver se eu captei todas aqui, né? Em relação à carga horária. Como eu disse para você, algumas instituições estão utilizando a mesma carga horária, tinha 2 horas de aula por dia, está ficando 2 horas o professor, 2 horas com o aluno lá de frente ao computador, né? Mas a nossa proposta, né, é que trabalhe com o ensino à distância, né, por meio das tecnologias, utilizando atividades síncronas e assíncronas, né? Então, essas síncronas eu posso utilizar, né, inclusive para além do Moodle, né, outros recursos, cada um vai escolher a ferramenta que achar mais adequada para a sua disciplina. Eu posso fazer reuniões, né, pelo Google Meet, de webconferência, pela MConf ou pelos chats do próprio Moodle, os recursos que tem no próprio Moodle, né, se for utilizá-lo, porque tem outros ambientes também, para essas atividades, que não aconselhamos que sejam longas, né, mas tem alguns conhecimentos, né, que o professor pode achar que é mais interessante, dialogar como estamos aqui agora, mas temos muitas ferramentas para atividades assíncronas, né, que podem ser utilizadas. E aí, na lógica da educação à distância, não é hora-relógio. Né? Por isso que a formação é importante para a gente discutir essa questão também. É pela realização da atividade. Né? Então, o professor vai fazer esse acompanhamento. Mas, para que ele proponha atividade, ele tem que ter essa noção de quanto tempo o aluno utilizaria para fazer os estudos, fazer os trabalhos que estão colocados ali para realizar na plataforma. Então, a carga horária, eu posso ter uma disciplina de 64 horas no presencial e 64 horas à distância. A lógica de organização desse tempo pedagógico ele não vai ser a mesma. A gente não vai ter tempo aqui para eu explicar com detalhes, mas eu deixo isso. Algumas instituições, sim, estão utilizando, né, fazendo essa atividade remota síncrona, mas como nós temos essas possibilidades das atividades assíncronas, então nós podemos utilizar outros recursos para computar o cumprimento, a realização, né, de uma forma com qualidade dessas atividades, né? Em relação, a outra foi, além dessa questão do tempo, tem uma antes da educação física tem uma outra. É como avaliar. Ah, tá, avaliação. Bom, um dos nossos módulos, esse módulo 3 na formação, ele vai tratar exatamente do acompanhamento e avaliação, né, na educação à distância. Nós temos muitas ferramentas que auxiliam, né, nesse processo de avaliação. Em qualquer processo de ensino-aprendizagem já existem atividades avaliativas que normalmente a gente faria, né, de forma online, né, sem essa preocupação com aquele momento formal de realização de uma prova num momento determinado. Mas também há essa possibilidade nas ferramentas que nós temos disponíveis, tá? Então, os cursos tratam disso também, como avaliar. Lá no nosso site, o FG em Casa, tem mais informações sobre essas ações voltadas para esse momento da pandemia, que é o fgemcasa.ufg.br, né? Inclusive, tutoriais para que os professores possam utilizar essas ferramentas na mediação. Em relação à educação física, você mesmo tem um material muito bacana que foi produzido, né? Que é um objeto de aprendizagem que permite, inclusive, interação de professor com aluno. E assim nós temos outras ferramentas também, além dessas possibilidades, né, de atividades síncronas. Não daria aqui nesse tempo que nós temos para exemplificar tudo, mas o que eu posso dizer que não é impossível. Tanto é que eu, no curso de Educação Física mesmo, eu trabalhei com a ginástica, que é uma disciplina de natureza teórico-prática, onde há uma grande ênfase nas práticas corporais, né? E foi perfeitamente possível, porque as tecnologias nos dão essa possibilidade também, e não apenas por meio de vídeos, mas tem material multimídia que nos permite, né,
trabalhar com esse conhecimento, mostrando a mecânica de movimentos, né? Enfim, todas essas particularidades que tem na prática corporal, é possível fazer a mediação por meio das tecnologias também, né? Marília, deixa eu aproveitar esse tempinho que a gente tem, né? E queria voltar lá na pergunta da professora Vanessa e juntar com uma pergunta do Ernesto, né? Você acha Tá. que depois do momento de pandemia, os professores resistentes vão começar a ter um novo olhar para as tecnologias, né? E também o Ernesto lhe pergunta assim, se você pode, né, dizer alguma coisa, como motivar o acadêmico que tem resistência, apatia ou dificuldade, né, para não desistir, né, do que está acontecendo agora, né, com os cursos presenciais. Sim. Em relação aos resistentes, isso já está mudando. Né? Nós estamos em contato assim diariamente, trabalhando muito, não só em reuniões com as unidades acadêmicas, nos cursos de formação, nas oficinas, né? Mas em contato por meio de WhatsApp, do grupo de trabalho, né? Que foi criado na universidade. E nós, ontem, inclusive, comentava, olha, já tem professores e unidades acadêmicas que eram resistentes ao uso de tecnologia, que já estão nos procurando, e olha que coisa boa, já estão querendo fazer formação para entender como funciona. Então, já começamos a quebrar algumas resistências, e não tem volta mais, né? Nós queríamos que isso tivesse sido um processo, assim, normal, natural, mas agora, né? O que gera uma série de trabalhos para nós todos, mas agora as pessoas já estão tomando consciência que não tem como não se envolver. Então, acho que vai ser um grande momento para a inclusão digital de professores e alunos. E é importante, né, que os professores já façam algumas experiências, né, porque os alunos também têm essa concepção de educação à distância, com esse olhar que tem dos exemplos externos, e para alguns isso ainda é reforçado pelos próprios professores, que dizem que vai uma banalização do conhecimento, aligeramento do processo, que o curso à distância é inferior, a atividade mediada por tecnologia não é boa. A gente sabe que essa presença física ela é muito importante, é muito boa também, mas a gente tem que, né, ter clareza que esse momento emergencial exige que a gente busque inovações pedagógicas por meio das tecnologias. É questão de mudança de paradigmas mesmo, que a gente sabe que é muito difícil. É muito mais fácil conservar, né? Fazer aquilo que a gente conhece, tem confiança, tem segurança. Arriscar gera um certo medo, uma resistência, né? Mas é necessário nesse momento. Ou vamos parar, cruzar os braços, né? É essa a postura de um professor universitário, né? É essa postura, ou seja, de qualquer professor. Mas, obviamente, como a gente tem colocado desde o início, fazer tudo isso com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? Buscar uma formação para que a gente possa garantir o acesso de todos, né, com qualidade e com a garantia de segurança e de saúde. E tudo isso está sendo observado, Flora. Você tem diferentes grupos atuando nessas áreas. Não queremos fazer de qualquer jeito. Se fosse assim, quando as aulas foram suspensas e o Ministério da Educação baixou uma portaria dizendo que a gente teria feito imediatamente, mas não é isso que está sendo feito. Está sendo dialogado, pensado, e a universidade ela vem buscando, né, por meio de todos esses grupos, propostas, soluções, né? Indicações de possibilidades para que o professor lá na unidade acadêmica possa recorrer a elas, né? Naquilo que for possível. Mas, na minha concepção, não podemos ficar parados nesse momento. Temos que buscar, né, fazer da melhor forma possível, mas acabar com esse medo, né, com essa resistência, com essa desconfiança. Né? O ensino à distância pode ser tão bom quanto o ensino presencial, se tivermos um envolvimento muito grande de professores e também de alunos. Como eu disse, o aluno vai ter que, juntamente, né, com o estímulo, com a ajuda do professor, construir a sua autonomia, né, para trabalhar, porque ele não vai, né, ficar lá na mesma forma que estava em sala de aula. Né? Mas eu queria só deixar, que já está acabando aqui, olha,
os problemas na educação já existiam antes desse momento. E os problemas não estão só na educação à distância, estão na educação presencial também. Então, os problemas estão sendo escancarados, mas eles estavam presentes. Então, cabe a nós, né, buscar as melhores possibilidades, as melhores formas para ofertar um ensino de qualidade por meio das tecnologias com muita responsabilidade. E é isso que nós estamos buscando. Estamos, né, o CIAR está aí para contribuir, né, nesse movimento, para que a gente possa superar alguns problemas gerados por essa pandemia. Maria, acho que vai acabar, né? Eu queria agradecer a tua presença, né? Eu ficaria aqui mais 2 horas te ouvindo, porque eu acho que você tem muito conhecimento para estar passando Obrigada. para a gente. Quem sabe a gente faz uma segunda live, Sim, estamos à né? disposição. E queria deixar aqui agora esses minutinhos que faltam para você se despedir. Tá bom, eu agradeço essa oportunidade, né? Porque acho que isso também faz parte do processo, esse contato com a comunidade acadêmica, com a sociedade em geral, né? Para